Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Eu sou a Larissa, estaremos juntos todos os dias às 6 da manhã, em adoração e intercessão. Hoje, eu vou falar sobre o verdadeiro chamado de todo cristão e no final estarei orando por você e pela sua família. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, ok? Eu vou ler Mateus 10, o versículo 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você pode deixar uma herança, que é algo que acaba, ou pode deixar um legado, que é uma marca em alguém que não acaba. E o legado de Jesus são os valores que ele nos deixou para nos legitimar na sua sucessão física na terra. E hoje em dia, o legado que Jesus nos deixou é um choque cultural, porque a forma como Jesus agiu aqui na terra, a maneira como ele quer que a gente haja aqui na terra, vai contra a cultura desse mundo. Por isso, nós precisamos entender como Jesus se moveu na terra. Jesus, ele deixou características que devemos seguir. Em João 20, 21 diz: assim como meu Pai me enviou, eu estou enviando cada um de vocês. A nossa missão é representá-lo da mesma forma, com o mesmo caráter, com as mesmas características que ele teve aqui na terra. Nós precisamos cumprir a nossa aliança com ele. É isso que ele espera de nós. Você precisa entender que não é só querer servir a Cristo, mas como você vai fazer isso, porque o como é mais importante que o fazer, pois o caráter está no como. O nosso chamado: eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Você tem um chamado. Sim? Se você que está aqui comigo hoje ainda não descobriu o seu propósito de vida, você tem um chamado. Jesus tem um chamado para você. Você precisa entender que quem está falando isso com você é Jesus Cristo, aquele que, mesmo sendo um leão, decidiu andar nessa terra como uma ovelha, com caráter de humildade. Assim foi Jesus. E Jesus, ele nos envia como um exército, e há uma clara previsão do envio desse exército, onde haverá conflitos e sofrimentos, mas também há a certeza de vitória e sabedoria, porque o bom pastor, ele cuida da sua ovelha. Ele nos envia com toda a garantia, se nós nos movermos desta forma. A maior obra que se pode fazer é ser como Jesus e não querer fazer a obra. Hoje em dia, muitas pessoas chegam à igreja e querem fazer a obra, querem servir, mas não querem ser como Jesus. Por isso, no final dos tempos, muitos vão dizer a Jesus que fizeram obras no nome dele, mas ele dirá que não os conhece. Nós precisamos escolher seguir Jesus, ser como Jesus. Você quer ser como Jesus? E por que será que nós rejeitamos nos portar como ele mesmo se portou? Uma ovelha, um leão que se portou como uma ovelha, Deus que tomou forma de homem, o Senhor que abriu mão da sua autoridade e se portou como um escravo. Por quê? O apóstolo Paulo, ele diz que se nós quisermos ter o mesmo sentimento que Jesus, nós devemos nos reduzir a ovelhas. Nós precisamos ser humildes, ser servos de todos e assim seremos o maior de todos. Mas é justamente por isso que nós rejeitamos nos portar como ele se portou, porque não é isso que o mundo de hoje nos ensina. O mundo de hoje nos ensina completamente ao contrário. Mas hoje
Você precisa decidir se portar como Jesus se portou. O poder da igreja está em ser prudente como a serpente e inofensivo como as pombas. Aqui está o poder de Deus e também o poder de transformação. A serpente. Deus criou todas as coisas, inclusive a serpente. E uma das características da serpente é ser sábio, astuto e prudente. E o inimigo, ele sempre vai querer usar as coisas que Deus criou, como por exemplo a sua vida. Mas você não foi construído para que o inimigo te use, não. O Senhor pede hoje que você seja astuto, que você esteja atento a tudo o que está acontecendo, que você tenha sabedoria, que haja com prudência. O Senhor usou uma qualidade da serpente que Ele mesmo criou. Seja astuto, seja prudente. A pomba, ela possui duas características: simplicidade e inocência. O Espírito que desceu no Senhor no batismo, ele juntou essas duas características, da serpente e da pomba. E o Espírito, ele desenvolve em nós a capacidade de se tornar notável pela integridade em meio às maiores tentações e pela mansidão em meio às maiores provocações. O Senhor, ele preveu que sofreríamos. Por isso, ele nos envia e já mostra as características como nós devemos agir. Porque sozinha, a sabedoria da serpente é mera astúcia, e a simplicidade da pomba sozinha é um pouco melhor que a fraqueza. Mas juntas, através do Espírito Santo, elas nos salvam do perigo do meio e também do pecado. Deus está mexendo na sua integridade. As características de Cristo serão desenvolvidas em você. E o tempo e o modo agora é de se mover como a ovelha, tendo as características da serpente e da pomba, sendo astuto, sendo sábio, sendo simples e inocente. A junção das duas características é a única garantia que no meio dos lobos não morreremos. A única forma de se livrar deles é tornar a mesma forma que Jesus, ainda que nossa identidade esteja preservada como filhos de Deus, como filhos do Rei. Saibamos nos mover como ovelhas com as características da pomba e da serpente. A ovelha, ou seja, você, só precisa confiar que o bom pastor está com você. Você sabe, você crê, e ele estará com você até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Essa é a nossa arma de defesa e a nossa arma de ataque. Porque dele, por ele e para ele todas as coisas. Mas a nossa carne sempre vai rejeitar isso. A nossa carne nunca vai querer servir, se humilhar. Mas nós devemos colocar ela todos os dias no lugar dela e agir conforme o Senhor nos pede, conforme Ele mesmo se portou nessa terra. O chamado começa aqui. Eu estou enviando vocês como ovelhas. O chamado de todo cristão começa aqui em Mateus 10, o versículo 16. O que nós vamos desenvolver depois, ou seja, daqui para frente, é apenas um detalhe. Mas se não for com essas características, é uma perca de tempo, é uma perca de vida. O chamado de todo cristão começa aqui. Cada um depois vai desenvolver em alguma área. Um vai ter o dom da cura, outro o dom da palavra, outro o dom de cantar, outro em ser pastor. Mas todos deverão ter essas mesmas características. Seja um rei, seja presidente, seja um dono de casa, seja um trabalhador. Qualquer trabalho, qualquer um deve se mover desta mesma forma.
Vai ser humilhante às vezes? Vai, mas foi para Ele também. E Ele voltará como um leão para resgatar aqueles que o esperam e que agiram como Ele pediu. Você foi chamado para ser ovelha. Você tem um chamado. Você hoje que está me ouvindo, você tem um chamado. O Senhor está te enviando como ovelha em meio aos lobos. Seja prudente como a serpente e simples e inocente como a pomba. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos assumir hoje um compromisso de nos portar como Jesus se portou aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, que nós cada vez mais, Pai, possamos estar na Tua presença, Te buscando, Pai. Em nome de Jesus, que cada um hoje, Pai, receba o chamado que vem de Ti. Eu quero orar, Senhor, pela reconciliação dos relacionamentos dos filhos com o Pai. Sim, Pai, que esses filhos que estavam em meio aos lobos, perdidos, Pai, que através da fé eu estou ministrando sobre a vida deles, a reconciliação deles contigo, em nome de Jesus. Por isso eu declaro sobre a vida dos teus filhos, Pai, agora, a tua paz, Senhor, o teu amor, o teu colo, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu estou pegando essas pessoas agora, pelo poder da Tua palavra, e reconciliando elas contigo, Senhor, pelas mãos do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, pela Tua presença, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Nós Te amamos, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã às 6 da manhã, em adoração e intercessão.